Vamos lá, pessoal, então, sobre a aula dos sensores de temperatura. Na verdade, medir um sensor não é nada difícil, é super fácil você fazer a medição de um sensor. Você coloca o seu alicate amperímetro, o seu multímetro na escala de resistência ohmica. Porém, você precisa saber que um sensor, por exemplo, um sensor de 5K, ele vai te dar 5K a 25 graus. Essa é a temperatura básica para você medir um sensor. Por que eu coloquei essas duas canecas de água? Porque essa daqui ela está a 57 graus e essa outra ela está a 23 graus,9. Legal, beleza. Mas por que isso? É porque esse sensor vermelho que eu tenho aqui, ele é um sensor de 50K, mas a uma temperatura de 80 graus, né? Então ali, por exemplo, como eu tenho 23 graus, como é que eu vou querer achar 50K? Quer ver quanto vai dar? Vamos medir aqui. Vou virar a pontinha dele aqui para cima. Vou colocar um lado e o outro. Quanto é que deu? 381. A pessoa que não sabe qual é a temperatura exata de um sensor, ela vai fazer essa medição e vai fazer assim, ó, esse sensor está errado. Troca o sensor que a máquina está com problema. Mas na verdade não é. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse sensor aqui, que é para estar 80 graus, e vamos aquecer ele. Vamos aquecer ele lá para... Vamos ver quanto está aqui a temperatura dessa água. 56 graus. E ele já vai pegar logo, vou até baixar aqui a escala de resistência, ele já vai pegar logo a temperatura da água. Nós vamos medir ele na temperatura de 56 graus. Ele vai dar uma resistência de, olha ali, ó, 150, ó, já está baixando, ó, 150, 146, 145, 141, olha ali como baixa. Vamos lá, vamos continuar medindo. Olha como baixa. A gente aqueceu o sensor e ele começa a baixar. Esses são o sensor NTC, negativo, temperatura e coeficiente, né? Coeficiente negativo de temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura dele, menor o coeficiente, menor o resultado. Olha ali, ó, 123, 124, 129, né? E quando a água chegar a 80 graus, o que vai acontecer? O sensor vai bater 50 ohms. Vou tirar aqui um pouquinho para vocês verem melhor, ó, 0, vamos medir de novo, vamos lá, olha ali, ó, já está em 121, 121.8, 121.9 e 56 graus. Se eu aumentar a temperatura dessa água para 80, a gente chega no sensor a 50. Esse aqui é um sensor utilizado no inverter piso-teto, né, no sensor de descarga. Ele tem aqui uma marcação chamada TD, né? É temperatura de charge, tá? Então ele é um sensor de 50K, porém a 80 graus. Isso tem na tabela. Depois eu vou disponibilizar essa tabela para vocês. Eu tenho aqui um sensor universal, um sensor ambiente. Esse aqui é de 5, né? O sensor ambiente, onde é que ele é utilizado? O sensor ambiente ele é utilizado na serpentina da evaporadora e na entrada de ar do condensador inverter, né? Então esse aqui é de 25 graus, tá? 25 graus, vamos ver se eu acho aqui, ó, 25.3, é o sensor 2. O sensor 2 está solto aqui, ó, nós estamos a temperatura agora de 26, tá ele aqui, ó, 25, vou botar aqui do lado, 26.1, tá bom. Então vamos pegar esse sensor aqui, vamos pegar nossas pontinhas de prova, né? Aí, ó, você faz assim, ó, segura com uma, tá? Não precisa apertar muito para estragar o sensor, segura com uma e vai lá com a outra, ó. Aí, ó. Quanto é que deu ali, ó? 5.0. Vou segurar com as duas mãos aqui. Acabou escapando. 5.0 ohms. Bateu na tampa. Vou medir de novo. Olha lá. Vou medir aqui em cima do penta, ó. Aí vocês vão ver ali, olha só. Olha lá, ó, 5.1 na tampa, um sensor universal bacana, sensor ambiente, 5
ohms. Beleza. Esse sensor tá bom? Tá bom. Ele pode ser usado numa máquina convencional? Pode. Pode ser usado no inverter? Pode. Não tem problema. Vamos lá. Esse é um sensor ambiente. Entenderam? Escala de resistência ohmica, 25 graus, 5K. Perfeito? Agora eu vou pegar aqui um sensor termistor, que é o sensor de serpentina, né? Esse aqui, vamos ver quanto é. Esse aqui é 10K. 10K quanto? 10K a 25 graus, né? Não esqueçam disso, 10K a 25 graus. O que que acontece? Se a temperatura aumenta, o resultado da medição do sensor diminui. Se a temperatura é abaixo de 25 graus, o sensor aumenta. Vamos fazer o teste com essa água mais quente? Vamos fazer? Ali a gente está com, nessa água mais quente, é o sensor 1, a gente está com 30 graus, a água já até deu uma esfriada. Mas beleza, esse aqui é um sensor de 10K. Vamos ver se a gente acha 10K nele? Coloca aqui, coloca a ponta de prova em cima, segura com calma, não precisa apertar muito. Às vezes ele é um pouquinho chato de segurar, mas com calma, sem apertar, você consegue. Opa, vamos lá. Ali e ali. De novo o lado de cá. Chatinho, né? Vamos virar ele aqui, Vamos virar ele para esse lado aqui. E vocês acompanhem aqui na tela, Vou segurar esse lado aqui. Pode segurar até com as duas mãos. Cada ponta de sensor, ele às vezes tem um engate aqui embaixo, Tem um engate aqui embaixo que não deixa dar equilíbrio. O que que a gente pode fazer? A gente pode testar assim, com a mão, tá? A gente pode testar assim. Quando ele não fica na base, a gente testa assim, olha lá, Olha lá. 9.1, beleza. Por quê? Por que 9.1? Porque nós estamos numa temperatura abaixo de 25, desculpa, acima de 25 graus, olha lá, 9.2, né? Vamos ver o sensor 2 aqui, quanto é que tá dando? 23.9, então eu tô com abaixo de 25 graus, 23.9, e o sensor tá dando, olha lá, 9.2. Ok, agora vamos mergulhar esse sensor aqui. Ó, 52 graus. Nossa senhora. Olha quanto ele deu. 4, 4.2, 4.1, 4.0. Tá baixando, olha só. 3.8, 3.7. Por quê? Porque a temperatura que eu estou medindo ele está fora da escala. Está muito quente, olha lá. 3.5. Né? Eu estou a 52 graus, 3.4. Né? Então esse o detalhe do sensor. É você saber, na verdade, que esse sensor aqui ele é para ser medido na temperatura de 25 graus. Não adianta medir ele com de repente você está lá numa máquina, no sol, 35 graus. Aí você quer medir o sensor. Como é que você vai fazer? Você vai ter que ter um termômetro. Esse termômetro você vai ter que achar uma escala aqui. Aqui a água está 51, aqui o sensor 2 está 23.9. Vou botar nessa água aqui, talvez eu aquecer um pouquinho mais, 25.2. Aí. Você vai ter que colocar esse sensor a 25 graus, certo? 27 deu um pouquinho. Ele tinha dado 9 antes, né? Vamos ver de novo. Porque eu também peguei ele na mão, ele também aqueceu. Então você está lá na máquina e a máquina está lá, a temperatura está 35 graus. Como é que você vai fazer para medir o sensor? Olha ali, 8, Ele não é um sensor de 10? Eu coloquei ele numa temperatura acima de 24, ele deu menos. Olha lá, 8.1. Tá vendo? Então toda medição de sensor, quando ele tem a escala de 25 graus, você vai ter que arranjar uma maneira, uma água gelada, um copo, e colocar um termômetro, achar 25 graus, mergulhar o sensor
nessa água de 25 graus para que você possa fazer a medida correta do sensor. E dentro desses sensores aqui, eles são sensores comuns, encontrados no mercado, por preço bem acessíveis, né? Você pode estar me perguntando assim, mas o Fabrício, eu preciso comprar, não preciso comprar o sensor original da máquina inverter? Não, não. Existe uma escala de sensores da máquina que diz, ó, é sensor de 10, é sensor de 5. Vamos ver se eu tenho de 5 aqui, ó. Tenho de 5 aqui, ó. Ele vem nesses pacotinhos. Então, o que você faz? Você pode substituir o que de repente está com problema na máquina, né? E frisando bem o seguinte, ó. Um equipamento com problema de sensor, um inverter com problema de sensor, ele não vai funcionar direito, né? Muitas vezes ele não vai nem ligar, ele vai ligar, armar e vai acabar desarmando. Então não adianta você querer deixar sem sensor ou fazer alguma outra maneira de fazer a máquina funcionar que não vai dar certo. Então aqui, por exemplo, nós vamos estar com 50 graus e a água ao 29 graus. E a temperatura ambiente aqui 22,5. Vamos pegar a temperatura ambiente desse sensor, esse aqui, ó, pessoal, esse aqui é um ó, 5, ó, esse é um de 5K, tá? A temperatura tá para baixo, ele automaticamente é para dar um pouquinho mais do que o 5, correto? Vamos medir? Ele vai dar ali 5 e pouquinho, 6, vamos ver quanto é que vai dar. Presta atenção aqui no multímetro, olha lá, ó, 3,9. Porque ele está com a temperatura um pouquinho mais alta, que ele estava dentro do pacote, estava na minha mão. 3,9, ó, já aumentou, 4, né? E se eu colocar ele na água aqui, ele vai diminuir, mas se eu colocar nessa água mais fria, eu acho que ele diminui. Aumenta, perdão. Olha lá, ó, 4,1. Temperatura ambiente, vamos colocar na água quente. O que vai acontecer? Olha lá como baixa. 2,8, 2,7, 2,6, 2,5. Tá vendo? Esquentou, ele diminui. Esfriou, ele aumenta. Chegou a 2,2. E é um sensor de 5K, né? Temperatura ambiente desse sensor, 25 graus. Tá? Então, se eu esperar ele aqui agora esperar ele esfriar bastante aqui, pegar um vento, algo assim, tá? Vou medir ele de novo aqui, tá? 22 graus nós estamos. Ele tinha dado ali, ó, vamos ver agora, já aumentou, ó, 2,8. Por quê? Porque ele está esfriando, ó, 2,9, tá? Então, um sensor de 5K. Quando ele, ó, 3,0. Quando ele chegar a 25 graus, ele vai dar 5K, ó, 3,1 e assim por diante. Essa é o macete, digamos assim, é o básico do sensor para você poder trabalhar no inverter e fazer, por exemplo, uma medição para dizer para o seu cliente, olha, esse sensor está bom, né? Mas você precisa saber qual é a temperatura desse sensor. No caso desse aqui, quando ele é original da máquina, geralmente eles vêm escrito, né? I1 PVC 105 graus, 300 volts, né? 105 graus, 300 volts, mas a resistência dele é 80, tá? Então essas informações é muito importante você ter elas para que você possa fazer a medição, tá? E geralmente essas informações, quem fornece essas informações originais do sensor é o próprio fabricante. Já esses sensores aqui, onde você compra eles, normalmente, eles vão ser basicamente todos eles de 25 graus, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à medição de sensor termistor, que é o que vocês mais vão utilizar nos inverter, e o sensor de temperatura, né, que é esse aqui, ó, temperatura é esse aqui, tá?
tem essa pontinha, deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem. Esse aqui é o sensor de temperatura. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam para mim. Eu vou colocar um material depois, um manual, embaixo do vídeo, para que vocês possam estar fazendo a interpretação de quanto é de temperatura e quanto vai dar o sensor. Quanto de temperatura e quanto vai dar o sensor, para que vocês possam trabalhar em campo com melhor qualidade. Até depois, um abraço.